81. Capítulo 81. Encontro com Xenos 01. Ponto de vista em terceira pessoa. 27. O andar, masmorra. Depois da árdua e tensa fuga dos andares profundos da masmorra, Lucius e Lyd finalmente emergiram na tranquila capital das águas. Lyd continuou a conduzir o caminho sinuoso, cheio de rotas ocultas, garantindo que evitassem quaisquer encontros indesejados com outros perigos da masmorra. A suave luz do crepúsculo banhava as cachoeiras naquele momento, proporcionando um contraste marcante com as sombras e perigos das profundezas de onde acabaram de escapar. À medida que se aproximavam do ponto de encontro, uma figura familiar e enérgica surgiu à distância de uma das correntes. "Lyd, Lucius!" exclamou Marie, sua voz cheia de alívio e alegria. Apesar do evidente cansaço em seu rosto, Lucius fez, e a preocupação de Marie. "Estamos bem, graças a Lyd", ele disse, colocando a mão no ombro dos Xenos como sinal de gratidão. "Algo terrível surgiu lá embaixo, mas agora estamos aqui." Marie olhou para Lucius, aliviada, mas ainda claramente ansiosa para saber mais sobre o que havia acontecido. "Marie acha que é melhor irmos para um lugar mais seguro, e Marie quer saber o que aconteceu", ela sugeriu, olhando ao redor para garantir que não estavam sendo seguidos ou observados. O trio então se dirigiu discretamente a um local entre as zonas seguras que Marie conhecia, finalmente parando em um ponto no piso 26. Lucius, exausto, serviu-os de uma ração rápida. Em seguida, usou suas habilidades mágicas para criar uma cama confortável, buscando algumas horas de descanso merecido. 3 horas de sono profundo e restaurador permitiram que Lucius começasse a recuperar-se do esforço físico e mental da batalha nos pisos profundos. Ao acordar, ainda sentindo o peso da fadiga, mas mais revigorado, ele juntou-se a Marie e Lyd. Lyd a inocente Marie. Lyd assentiu, concordando com a seriedade da situação. "Feus provavelmente entrará em contato conosco em breve, e então agiremos. Mas até lá, todos estamos em risco. Aquela coisa vai nos farejar a qualquer momento e subir aos andares superiores. Até você, Xenos, estará em perigo", argumentou Lucius, com a voz claramente preocupada. "Não podemos fazer muito", Lyd admitiu, com um olhar preocupado. "O Juggernaut é uma força da mãe, uma ameaça temida por todos no calabouço. Podemos lutar contra essa coisa. Somos mais, não somos?" Lucius perguntou, sua voz carregando um tom de desafio. "Não podemos simplesmente sentar e esperar. Precisamos agir." Lyd olhou para Lucius, surpreso com sua determinação. "Sim, somos mais, mas você lutará conosco, Lucius. Você se juntará a nós nessa batalha." Lucius fixou o olhar em Lyd. "Sim, aquela coisa foi invocada por minha causa. Não posso virar as costas para ela, posso? Se eu sou a razão dessa ameaça, então farei parte da, veja, um guerreiro honrado e um amigo, como Marie viu. Você não é alguém que nos teme ou nos chama de monstros. Além disso, já temos alguns aliados entre os habitantes da superfície, como Feus. Sua presença só vai fortalecer esta ponte entre nossos mundos." Lucius, sentindo a sinceridade nas palavras de Lyd, assentiu com determinação. "Isso é bom. Então devemos ir", ele disse, sua voz refletindo seriedade e um compromisso com a causa. Marie, que estava observando a interação atentamente, sentiu uma mistura de tristeza em si. "Então você já está partindo?" ela perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Lyd virou-se para Marie, sua expressão suavizando. "Não se preocupe, Marie. Vamos resolver uma coisa e então voltaremos aqui", ele a tranquilizou, tentando aliviar suas preocupações. Marie suspirou levemente, sinal de sua resignação misturada com esperança. "Ok", ela murmurou, ainda preocupada, mas confiante na habilidade e determinação de Lucius e Lyd. Lucius observou Marie com vírgula ele explicou. Sua voz carregava um tom de satisfação, pois ele não gostava da ideia de Marie estar sozinha na capital da água. Marie, comovida e encantada com o presente, lançou-se nos braços de Lucius, chorando de alegria. "Isso, obrigada, Lucius.
Obrigada! Lágrimas escorreram pelo seu rosto, expressando gratidão e alívio enquanto ela tentava voar com isso. Lyd, observando a cena, riu alegremente. Lucius, você tem ideia de quanto isso vai ajudar a Mari? Sua expressão era de admiração e surpresa, impressionado com a habilidade e generosidade de Lucius. Lucius, sentindo calor no coração ao ver a alegria de Mari, assentiu. Bem, terminamos aqui. Agora que Mari pode se juntar a nós, vamos continuar? Ele olhou para Lyd, pronto para avançar. Sim, por favor, siga-me, disse Lyd, ainda sorrindo. Ele conduziu o caminho, com Lucius e a agora flutuante Mari seguindo. Lyd, Lucius e Mari, após o suporte mágico que permitiu Mari flutuar, partiram rumo ao 23º andar da masmorra. As imerso na luz suave emitida pelos cristais embutidos. A luz refletia em múltiplas cores, criando um espetáculo visual que capturou sua atenção. Era um santuário subterrâneo, o refúgio dos Xenos. Aqui estamos seguros, Lyd declarou com um tom de orgulho. Este é o coração da nossa comunidade, um lugar onde estamos livres dos perigos e dos olhares curiosos dos aventureiros. Lucius examinou o ambiente com admiração, impressionado pela engenhosidade e beleza do esconderijo. Mari, ainda flutuando graças ao feitiço de Lucius, não pode esconder sua fascinação. É incrível, Lyd. É aqui que você e os outros vivem. Exclamou, com os olhos brilhando de alegria. Lyd sorriu, satisfeito com a reação deles. Vamos ver os outros. Tenho certeza de que ficarão felizes em vê-la aqui, Mari. Disse, encorajando-a. Ao alcançar uma área mais ampla da caverna, Lyd parou. Aqui, você conhecerá outros membros da nossa comunidade, anunciou. O local estava escuro, mas logo começou a se iluminar e Mari estava cheia de tensões e maravilhas. O felino Xenos, cujo pelo era macio ao toque listrado com sombras, aproximou-se de Lúcio, sua curiosidade evidente. E você, humano, tem uma aura de força, ele disse, um sussurro quase inaudível em meio à conversa ao redor. Como é que você não tem medo da nossa presença? Ninguém da sua espécie ousou entrar neste lugar que é nosso lar, e ainda menos ao lado de Lyd. Lyd olhou para Lúcio com um toque de orgulho. Lúcio não é apenas um guerreiro. Ele é um amigo, começou, sua voz ressoando com convicção. Eu o ouvi sozinho nos andares profundos, enfrentando um terrível monstro que a mãe invocou para testá-lo. Vi sua coragem ao enfrentar aquela criatura. Sua bravura prova que ele é diferente. As criaturas ao redor murmuraram, seus olhares fixos em Lúcio, oscilando entre desconfiança e respeito. A surpresa era palpável, mas havia também um brilho de interesse, especialmente quando notaram a sereia Mari flutuando entre eles. Mas enfrentamos um perigo comum nos andares abaixo, uma ameaça que exige que os mais fortes entre nós se unam para confrontá-la e esqueçam nossas diferenças. É um inimigo forte demais para ser deixado sozinho, e ele pode estar ficando mais forte a cada momento que passa. Um inimigo. Ele é forte? Uma voz de repente veio da entrada, e Lúcio se virou para aquela voz. Você é... Ele não podia acreditar no que via. Não conseguia imaginar que aquilo também havia se tornado um Xenos. Siga-me no Patreon. Hakoleag Patreon. Visite nosso Patreon para mais. https://www.patreon.com/hakoleag82. Capítulo 82, Encontro com Xenos 02. Tamanho do capítulo: 1900 palavras. Perspectiva em terceira pessoa. 23º andar, masmorra. Você... Lúcio murmurou, incapaz de esconder sua surpresa ao encontrar o Xeno que lembrava o titã de ataque de Shigeki no Kyojin. A criatura diante dele era tão negra quanto a noite mais profunda, com uma presença imponente que fazia o ar ao redor parecer tremer. O que surpreendeu e os viu ele. A morte não foi o fim para mim, mas um novo começo. Aqui, entre os Xenos, encontrei uma comunidade e um propósito. Mas minha transformação foi única. A energia que absorvi durante nossa luta com aqueles cristais que caíam foi o gatilho para minha evolução. Lyd interveio, olhando para Erebus com uma mistura de cautela e interesse.
Ele apareceu entre nós há pouco tempo. Sua força e sua história são incomuns, mas ele demonstrou disposição para coexistir e aprender, tornando-se um bom companheiro. Lúcius ainda processava a informação, percebendo a complexidade do mundo dos Xenos e como suas ações tinham consequências que ele nunca poderia imaginar, assim como sua luta, onde precisou optar por caminhos radicais ao ponto de modificar o 10º andar para sobreviver e, de alguma forma, isso o levou ao nascimento de um novo Xeno. Então, o que você quer agora, Erebus? Ele perguntou, sua postura rígida, mas sua mente aberta às possibilidades. Erebus avançou, seu passo como quente, sua voz tremendo com uma mistura de esperança e medo. Ela ainda não tinha visto a criatura, mas podia sentir a tensão de Lúcius no ar. Lúcius olhou para Erebus, então para Lyd e os outros Xenos. Se Erebus está disposto a lutar ao nosso lado, então eu estou disposto a aceitar a ajuda dele. Todos nós temos um perigo comum e se não lidarmos com isso agora, pode ser prejudicial tanto para os aventureiros quanto para os Xenos. Erebus assentiu, a decisão em seus olhos tão firme quanto a determinação de Lúcius. Então, vamos enfrentar o inimigo juntos, não como inimigos, mas como aliados na luta contra este poderoso adversário. E com essas palavras, uma nova aliança começou a se formar. Muitos Xenos observaram com aprovação. Isso é bom. Eu vi o monstro e Lucy está certo. Lyd falou a todos. Ainda acho que não é uma boa ideia se aliar a um humano. Gross resmungou. Pare de estar rabugento, Gross. Você não está vendo que Lúcius também quer entrar na luta. Esta é a nossa chance de lutar pela primeira vez ao lado de um aventureiro. Como Erebus, todos decidiram aparecer. Asterios avançou, seu olhar movendo-se de Lyd para Erebus e finalmente pousando em Lúcius. Senti uma mudança no ar, ele disse, sua voz como um trovão distante. E parece que encontrei a fonte desse desconforto. Erebus encarou Asterios firmemente. Asterios, você finalmente chegou, parece que temos um novo inimigo para enfrentar. Este é Lúcius, o humano que me derrotou antes de eu me transformar em um Xenos como seu sonho. Você finalmente encontrou o seu campeão, ele disse calmamente e olhou para o humano em questão. Diga-me, humano, você conhece um humano que parece um coelho? Eu sonho com ele todas as noites sobre uma batalha entre nós. Meu sonho é encontrá-lo para ter uma revanche com ele. Eu sei de quem você fala, Asterios. Eu o conheço, o nome dele é Belcranel. Lúcius falou, não havia razão para esconder essa informação dos Xenos. Eles se encontrariam de qualquer forma. Belcranel. Você pode me mostrar esse humano? O Minotauro perguntou. A chegada de Asterios e Erebus e a aliança com os outros Xenos, o grupo sentiu uma nova onda de determinação e propósito para este desafio. Lúcius e Lyd sabiam que lutar contra o Juggernaut não seria fácil, mas com o grupo à sua frente, as chances deles seriam muito maiores. Vamos nos preparar para a luta, então ponto de exclamação Lyd anunciou, e todos os Xenos fizeram seus próprios sons com isso. Um pequeno grupo de Xenos, com aparências que lembram criaturas terrestres, mas com cores e características fantásticas, aproximou-se de Lúcius. Um deles, semelhante a um coelho branco, levantou o olhar com grandes olhos brilhantes. Humano, é verdade que vocês têm vastos campos verdes e céus que mudam de cor? Ele perguntou, com a voz tão suave quanto sua aparência. Lúcio sorriu, surpreso e encantado com a inocência da pergunta. Sim, é verdade. Temos muitos lugares na superfície com campos verdes e um céu que se transforma de azul durante o dia para preto estrelado à noite. Vários Xenos se reuniram ao redor e os não poderia culpar os aventureiros por isso. Ele simplesmente não gostava das famílias que tentavam vender os Xenos como escravos e prender em gaiolas. Você realmente acha que podemos ir à superfície juntos? Lúcius ouviu um dos Xenos olhar para ele com esperança. Mari, flutuando nas proximidades, sorriu para Lúcius. Ela se aproximou de um grupo de Xenos que parecia especialmente encantado com a ideia de Lúcius. Lúcius me ajudou a voar, ela disse a eles. Talvez um dia ele possa ajudar a todos nós também. Você pode me fazer voar também. O coelho pareceu esperançoso ao olhar para Lúcius, e o mago humano lançou seu feitiço sobre ele. Ah!
Eu posso voar. O coelho, dentro da bolha de sabão, começou a rir alto e se divertir enquanto tentava nadar no ar, com Maris batendo palmas para ele. Eu também quero voar. Outro disse, esperançoso de que Lúcio fizesse o mesmo por eles. Lúcio, comovido pela alegria e curiosidade dos xenos, começou a entrelaçar sua magia ao redor deles e, num instante, vários deles estavam flutuando no ar. Os aventureiros que temiam ou não compreendiam, agora compartilhavam momentos de leveza e risos com ele, algo que Lúcio parecia estar desfrutando como um bando de crianças se divertindo com ele. O coelho xeno, ainda flutuando dentro da bolha mágica de Lúcio, riu e realizou acrobacias aéreas, aproveitando a sensação de liberdade. Mari observava, encantada, batendo palmas e rindo, sua risada melódica ecoando pelas paredes da caverna. Lid aproximou-se de Lúcio, com um sorriso genuíno nos lábios. Nunca pensei que veria os xenos tão felizes ao lado de um humano, Luxi, disse, observando o coelho fazer um mortal no ar. Você realmente é único, como Mari nos contou. Ele disse. Luxi. Lúcio ergueu uma sobrancelha ao apelido dado pelo homem-lagarto. Não se preocupe com isso. É um bom presságio para o que nos espera em breve. Ele disse com um sorriso. Enquanto conversavam, um xeno que se assemelhava a um lobo com penas coloridas aproximou-se hesitante. Lúcio, certo? Ele perguntou com um suave grunhido. Ou a luta? Erebus falou, e Asterios concordou. Enquanto isso, entre risos, Lúcidas voltou sua atenção para Lid. É bom ver todos se divertindo, começou Lúcidas, mas em breve precisaremos nos concentrar na tarefa em mãos. É melhor nos prepararmos para a luta. Lid assentiu, e seu olhar encontrou o de Lúcidas. É verdade. É melhor estarmos prontos para enfrentar o Juggernaut que a mãe invocou à medida que a diversão se dissipava. A realidade do desafio que os aguardava começava a firmar-se nas mentes daqueles que lutariam. O ambiente relaxado no esconderijo dos xenos deu lugar a uma tensão crescente, misturada com determinação feroz. Lúcidas, Erebus, Asterios, Lid, Gross, Rai, Rani, Letfur foram escolhidos para enfrentar o Juggernaut, cada um ciente do peso da batalha. Lúcidas optou por não usar uma arma de seu armazenamento dimensional. Ele perdeu a espada que Velfa havia criado para ele quando o Juggernaut o atacou, e agora deve se preparar comprando novos grimórios que o ajudem. Vi o monstro e sei que não posso enfrentá-lo. Ele é muito poderoso, certamente virá atrás de nós e não podemos simplesmente esperar o Feus aparecer. Precisamos agir. Leaf falou em nome de Lúcio naquele momento, e muitos assentiram, embora alguns permanecessem neutros e outros franzissem a testa. Vamos enfrentar esse monstro. Let, o Goblin, falou. Erebus se aproximou de Lúcio. Como esperado do humano que me derrotou, espero que depois de tudo isso possamos ter nossa luta para que eu possa provar minha força. Sua voz, embora sombria, continha sua própria determinação. Asterios levantou o olhar para Lúcio. Vamos derrubar o Juggernaut então, espero, minha luta com Belcranel na próxima vez que nos encontrarmos. Lid colocou a mão no ombro de Lúcio. Juntos, ele disse, para nós, xenos, e aventureiros como Luxi, vamos unir nossas forças pela primeira vez. Por um futuro melhor. Com os preparativos concluídos, a equipe de xenos e um humano saiu do esconderijo, deixando os outros xenos lá, pois essa luta é perigosa demais. Magic sentiu uma sensação estranha no ar. Esteja preparado, advertiu, com a mão firmemente agarrando o cabo da espada. O que quer que tenha feito isso pode ainda estar por perto. Lúcio estava enganado, pois essa atmosfera continuou enquanto eles descendiam cada vez mais andares até atingirem o 37º andar, encontrando alguns monstros aqui e ali, mas a maioria se escondia, e todos os xenos perceberam isso ao chegarem ao andar do Coliseu. A atmosfera ficou ainda mais estranha porque não conseguiam encontrar mais monstros ocultos. Minha espada não está mais aqui, disse Lúcio, olhando para o lugar onde perdeu a espada fora do Coliseu quando o Juggernaut o atacou. Foi essa sua batalha contra aquele monstro? Falou Erebus, analisando as marcas da luta e até o sangue seco de Lúcio no chão.
Eu pensei que ia morrer por um momento, admitiu Lucius. O que devemos fazer agora? Não há sinal daquele monstro. Lid apareceu ao lado de emanava uma aura de domínio e brutalidade, a pura força do monstro que eles haviam vindo enfrentar. Asterios segurou o cabo da espada com mais força, os olhos fixos na criatura monstruosa à frente. Então é isso, disse ele, com voz determinada. Ele está ficando ainda mais forte. Gross olhou para Lucius com um olhar sério. Humano, como vamos lidar com isso? Esse monstro está além do que esperávamos. Realmente está consumindo outros monstros para evoluir. Isso será demais para nós. Talvez nem consigamos lutar contra isso sem perder alguns de nós. Lid, o que você acha? Ainda não nos notou ou não mostrou interesse por nós. Você ainda quer arriscar seu povo contra essa coisa? Lucius não se lembrava de usar um tom tão sério desde que chegou a este mundo. Se essa coisa subir para os andares superiores, ela nos caçará. Até que Feus venha, essa coisa será ainda mais poderosa, ele disse, e Lucius assentiu. Não vou obrigá-lo a lutar contra essa coisa. Como você pôde... Lucius então se dirigiu a todos. Vamos nos concentrar primeiro em distrair e reduzir a capacidade de ataque do Juggernaut. Erebus, Asterios, vocês liderarão o assalto frontal. Lid, Gross e Rai, vocês serão nosso apoio, atacando pelos flancos e ajudando com cura e defesa. Rani, Letfur, usem suas habilidades para confundir e desorientar o inimigo. Eu tenho a capacidade de mudar o campo de batalha, vou gerenciá-lo para ajudar quem estiver em perigo. O grupo assentiu, compreendendo a gravidade e a necessidade de cada ação planejada. Não lutamos apenas por nossas vidas, continuou Lucius, mas pela segurança de todos neste calabouço. Hoje, não lutamos como xenos e humanos separados, mas como aliados com um propósito comum. Com os preparativos concluídos, a equipe se posicionou, cada um assumindo seu papel com precisão e eficiência. O silêncio do Palácio Branco foi quebrado pelo som das armas sendo desembainhadas. Lucius começou a distorcer o ar ao seu redor, pronto para começar. Corpo imponente, reduzido a nada mais que um cadáver sendo vorazmente devorado pelo Juggernaut. Lucius, com a testa franzida numa mistura de repulsa e determinação, observava o Juggernaut atentamente. A criatura era uma abominação da masmorra, um monstro que se alimentava de si mesmo para evoluir naquele momento. A cada instante que passava, Lúcio sentia a ameaça crescente. O monstro devorando o cadáver de Deus poderia estar ascendendo aos terríveis níveis 7 ou 8. Apesar da tensão se espalhando pelos seus nervos, Lúcio permanecia inabalável. Ao seu lado, os xenos compartilhavam um olhar de resolução misturado com um toque de medo para alguns. Eles sabiam o que estava em jogo, a ameaça que o Juggernaut representava não apenas a eles, mas a toda a masmorra, enquanto o monstro agora parecia descontrolado. O Juggernaut, em toda a sua monstruosidade, parecia perceber a presença dos intrusos. Por um breve momento, ele ergueu a cabeça de sua refeição grotesca, seus olhos ardiam como uma fúria inumana. Mas então, com a ult, percebendo a aproximação dos atacantes, finalmente se levantou de sua refeição macabra. Seu olhar, cheio de uma selvageria que gelava o sangue, fixou-se no grupo que avançava em sua direção. Lucius, estrategicamente posicionado atrás dos combatentes mais diretos, concentrou sua atenção e poder mágico no Juggernaut. Ele sabia que seus relâmpagos, embora poderosos, seriam apenas um incômodo para a criatura colossal, mas até mesmo um incômodo poderia criar uma abertura para seus novos aliados. Com um gesto decisivo, lançou um feixe contínuo de relâmpagos, que colidiu com o Juggernaut, fazendo-o vacilar e desviar o olhar por um instante com um clarão na escuridão, uma oportunidade que Asterios e Erebus não deixaram passar. Asterios, com a espada em mãos, avançou com a determinação de um antigo guerreiro, a lâmina cantando um hino de batalha enquanto cortava o ar em direção ao monstro. Erebus, com a força bruta emanando de seu imponente ser, desferiu um poderoso soco desferindo golpes. Rai, com sua habilidade de voar, pairava sobre a criatura, lançando ataques rápidos e precisos com suas garras. Rani, Letfur, embora apreensivos, não deixaram o medo paralisá-los.
Moviam-se com quase sobrenatural sincronia, atacando pelos flancos e buscando distrair o Juggernaut de todas as formas possíveis. Lucius, vendo seus companheiros lutarem corajosamente, sabia que precisava criar uma distração para ajudá-los. Concentrando-se intensamente, conjurou uma enorme bola de fogo, uma esfera pulsante de energia que crescia a cada segundo. Com um movimento determinado, lançou-a contra o Juggernaut, mirando a cabeça da criatura enquanto ela se concentrava em repelir o ataque dos Xenos. Bum! 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 As explosões sucessivas iluminaram o salão do palácio, cada detonação enviando ondas de choque pelo ar. Por um breve instante, o Juggernaut pareceu vacilar sob o ataque contínuo, fumaça e fogo obscurecendo sua figura monstruosa. Lucius observava atentamente, pronto para intervir e conjurar, arriscou e deixou seu corpo ser perfurado pelas garras da besta. A ponto de exclamação, ele gemeu, começando a cuspir sangue, mas seu corpo não se moveu para proteger seu companheiro. Isto deu tempo para Asterios aparecer e atingir o rosto do monstro, fazendo-o recuar e aliviando a pressão sobre Erebus, que começou a se curar no momento seguinte com sua habilidade regenerativa. Lucius, vendo seus aliados em perigo e que a situação não era positiva mesmo com vários Xenos de níveis 4, 5 e 6, sabia que precisava agir rapidamente. Abrindo o sistema e com o cartão de cancelamento já preparado, ele ativou um feitiço chamado Cronoêxtase, uma magia complexa que manipulava o tempo ao redor de um alvo selecionado. Com um gesto preciso, ele lançou o feitiço sobre os Xenos, Rani, Letfur, que estavam mais feridos, envolvendo-os em uma esfera de tempo que, num instante, os teletransportou para um local seguro próximo a ele enquanto ele lançava cura sobre os feridos. Agora, Erebus, Asterios, vocês podem distraí-los um pouco. Lucius RD com precisão letal. Lid, Gross e Rai, embora abalados após aquele giro do Juggernaut, reuniram suas forças e continuaram a luta contra Erebus e Asterios, apoiando-se mutuamente e usando suas habilidades únicas para confundir e enfraquecer o monstro. Rani, Letfur, embora feridos, começaram a se recuperar graças à magia curativa de Lucius e retornaram à batalha. Lucius, enquanto isso, permanecia um passo atrás, sua mente e magia totalmente focadas em apoiar seus aliados e buscar qualquer vantagem possível. Com um gesto, criou esferas de tempo para protegê-los de ataques diretos enquanto os teletransportava para outro local seguro, combinando seu feitiço de êxtase crono com teletransporte. A batalha continuou com fúria e intensidade crescentes. O Juggernaut, embora visivelmente incomodado pela mudança de tática, continuava a ser uma ameaça formidável, com seus ataques devastadores e fúria inabalável. Num momento crítico, Lucius viu uma oportunidade. Agora! Gritou, lançando ao lado de Lúcio, fora do alcance imediato do monstro. Lid, surpresa e desorientada mas ilesa, olhou para Lúcio com gratidão e admiração. Luci, isso foi incrível! Como você fez isso? Lúcio, focado na batalha, respondeu rapidamente. Não há tempo para explicar agora. Fique alerta e pronto para esquivar. Vou usar êxtase crono para proteger qualquer um de vocês em perigo iminente. Sim. Lid disse, inspirada pela utilidade de Lúcio, enquanto o resto dos Xenos cercava o Juggernaut. Lúcio, com a atenção dividida entre ataque e defesa, permanecia alerta a qualquer sinal de perigo para seus aliados. Sempre que o Xeno estava prestes a ser atingido por um ataque potencialmente fatal, ele lançava a êxtase crono, congelando-o no tempo e teletransportando-o para a segurança. A batalha estava se tornando um jogo de gato e rato, com Lúcio usando toda a sua habilidade e estratégia para manter seus companheiros seguros do poder avassalador do Juggernaut, enquanto este recebia cada vez mais feridas de N, com velocidade surpreendente para o seu tamanho, voltou-se novamente para Lucius, deixando os Xenos para trás enquanto continuavam a ferir seu corpo e tentavam alcançá-lo. Lucius, cujos olhos nunca deixaram a besta, percebeu imediatamente a mudança de foco do monstro. Ele sabia que precisava agir rapidamente. Enquanto o Juggernaut avançava, Lucius se concentrou e ativou sua habilidade de teletransporte.
Em um flash, ele desapareceu do local onde estava momentos antes, reaparecendo em uma posição mais segura a várias dezenas de metros de distância. O Juggernaut, confuso com o súbito desaparecimento de seu alvo, fez uma pausa por um momento, seus olhos flamejantes vasculhando a área em busca de Lucius como antes, mas agora parecia estar encontrando Lucius mais rápido. Mesmo com pouco tempo, essa pausa deu aos Xenos uma oportunidade preciosa de atacar, e eles não desperdiçaram esse momento. Com uma série de movimentos rápidos e precisos, os Xenos desferiram vários golpes poderosos contra a criatura, cada um atingindo o Juggernaut com força devastadora. Lucius ele teleportou novamente, aparecendo em um local seguro. Você é persistente, ele pensou, enquanto observava a criatura encontrá-lo e rosnar para ele. Ele está se acostumando com meu teleporte mágico e até prevendo onde eu irei aparecer. Lucius não pôde deixar de se preocupar um pouco com isso. O Juggernaut estava se adaptando ao estilo de luta de Lucius. À medida que a batalha se desenrolava novamente, os Xenos o cercaram e mantiveram sua posição, atacando com coordenação, ferindo a criatura cada vez mais. Enquanto isso, o Juggernaut, apesar de estar ferido e enfurecido, continuava a ser uma ameaça formidável. Lucius continuou a fornecer apoio crucial, salvando-os de ataques mortais e confundindo o Juggernaut com seus feitiços. Nesse momento, Gross foi salvo mais uma vez por Lucius. Lucius, sua magia, é o que nos mantém vivos. Agradecido, disse Gross, sua voz profunda ressoando com sinceridade. Lucius, surpreendido pela gratidão inesperada, apenas assinou em reconhecimento. Vamos continuar. Não acabou. Ser derrotado, mas não foi por pouco. Eles estavam apenas dependendo da sorte, e era apenas uma questão de tempo até que o Xenos fosse morto por suas garras. Pessoal, precisamos de uma nova abordagem, Lucius gritou, sua voz uma âncora de calma no caos. Tenho um feitiço, mas é arriscado. Preciso de tempo para lançá-lo, e durante isso estarei vulnerável. Preciso que mantenham o Juggernaut ocupado e longe de mim. Asterios, cuja estatura só era eclipsada por sua coragem, olhou para Lucius com um firme aceno. Estamos prontos para seguir sua estratégia. A determinação de Asterios refletia a resolução de todos os Xenos presentes. Lucius, ao ver isso, acenou com a cabeça e se teletransportou para um local mais distante, seus lábios começando a mover-se em um canto. A energia ao seu redor pulsava, um prelúdio do que estava por vir. Enquanto isso, os Xenos redobraram seus esforços. O Juggernaut, alvo da ira e desespero dos Xenos, encontrou-se cada vez mais encurralado pela tempestade de fúria. Lucius cantou antigo mais do que o sol do meio-dia, que sua luz seja a ruína do mal que enfrentamos. À medida que o feitiço se aproximava de sua conclusão, Lúcio podia sentir a energia atingindo seu ápice, um poder tão imenso que parecia quase insuportável. Ele sabia que estava prestes a desencadear uma força como nunca antes, uma magia que poderia mudar o curso da batalha em um único momento decisivo. E então, com a última palavra do cântico proferida, Lúcio levantou as mãos ao céu, a energia acumulada começando a crescer naquele ponto. Enquanto os Xenos distraíam o Juggernaut como uma ofensiva incansável, a criatura, conduzida por um instinto selvagem, percebeu a ameaça crescente que Lúcio representava. Com um rugido trovejante, ela se virou abruptamente e avançou em direção a Lúcio, determinada a interromper o feitiço antes que fosse concluído. Lúcio, concentrado em seu cântico, percebeu o perigo iminente. Num reflexo rápido, interrompeu o encanto para teletransportar-se para longe do ataque direto. Mas o Juggernaut, em uma demonstração de astúcia surpreendente, craque-lhe, na batalha que se aproxima, que minha magia não falhe. E ao final deste canto, ao final deste rito, que meu nome seja lembrado, que meu poder seja pronunciado. Vou lançar o feitiço. Anunciou Lúcius, e no clímax da encantação, uma esfera de energia brilhante e pulsante se formou completamente, assemelhando-se a uma lendária Genkidama amarela. Uma onda de luz e força irrompeu dele, acelerando com velocidade devastadora em direção ao Juggernaut enquanto ele a lançava com os braços.
No instante antes do impacto, Lucius, com um último esforço de vontade, envolveu cada um dos Xenos em esferas de tempo, puxando-os para fora do alcance do ataque iminente. A criatura, agora o único alvo da esfera cintilante, olhou para o ataque que se aproximava, sua expressão um misto de raiva e confusão, pois podia sentir o perigo do ataque e seus alvos haviam desaparecido, deixando-a sozinha com a brilhante bola de luz e calor. Conforme a bola solar de Lucius avançava em direção ao Juggernaut, o ar ao redor foi pego pelo impacto que destruiu todo o quarto. Em um último ato para se afastar do perigo, ele usou seu teletransporte junto com os Xenos em suas esferas para recuar imediatamente enquanto todo o local era destruído. À medida que a luz começava a se dissipar e a visão dos presentes se ajustava novamente, ficou claro o que restava do Juggernaut. A criatura, que antes fora uma força imparável de destruição, agora não passava de uma sombra carbonizada de seu antigo eu, desintegrando-se. Esgotados, feridos, mas vivos, os Xenos emergiram das esferas temporais, seus olhares se voltando para Lúcio com uma mistura de admiração e profundo respeito. Juntos, eles enfrentaram uma ameaça terrível e saíram vitoriosos. Lúcio, exausto e ferido além da medida, pausou para contemplar as consequências de sua ofensiva mágica. Apesar da vitória, o custo pessoal para Lúcio era evidente. Ele havia levado seus limites ao extremo, até mesmo canalizando a energia da zona de mana e usando ao redor dele, com apenas algumas pedras iluminando o local, revelando o interior familiar da base Xenos no 23º andar. Ele estava deitado em uma cama feita de palha, algo bastante primitivo, mas não podia reclamar. Percebeu que seu corpo estava envolto em panos e ataduras, indicando que havia recebido cuidados desde a queda. A tranquilidade do ambiente foi quebrada por um grito alegre e aliviado. Lucius! Você acordou! Era Marie, aparecendo em sua visão do teto com olhos entusiasmados e aliviados do jovem Xeno que havia se afeiçoado a Lucius durante seus dias juntos. Ela se aproximou dele, seus olhos brilhando com uma mistura de felicidade e lágrimas. Marie passou incontáveis horas ao seu lado, aguardando ansiosamente o momento em que ele recuperaria a consciência. Marie, Lucius murmurou, sua voz fraca e rouca. Ele tentou sentar-se, mas uma onda de tontura o fez reclinar novamente. A preocupação era evidente no rosto de Marie, que prontamente o ajudou a se acomodar. Ele primeiro usou palavras falaram. Todos sobreviveram, graças a você, todos falaram sobre como você salvou suas vidas. Onde eles estão? Vamos falar com eles, Lucius disse ao se levantar. Você está bem para se levantar? Marie perguntou um pouco preocupada. Sim, eu usei magia curativa em mim mesmo, estou melhorando rapidamente, ele disse enquanto se levantava com alguma dificuldade. Ele e uma Marie flutuando no ar ao seu lado seguiram o corredor, saindo daquela sala e caminharam lentamente pela base Xenos no 23º andar, apoiados por Marie que ofereceu um ombro amigável. O humano acordou. Ele ouviu um Xeno gritar no corredor e correr para avisar os outros enquanto Lucius se aproximava. Lucius chegou a uma área maior com todos os Xenos esperando por sua chegada. A visão de todos olhando para ele em vez de serem cautelosos, olhando com gratidão, foi um contraste considerável com a primeira vez que ele encontrou o grupo com Lid Marie. Ele poderia ter ajudado Marie e conquistado a confiança de Lid, mas ainda era um estranho, o que não parecia ser. Não testemunharam a batalha, esfregaram suas cabeças nas partes do corpo de Lúcio como forma de agradecimento. Gross, o robusto Xenos que foi salvo por uma das esferas mágicas de Lúcio, bateu no peito em um gesto de respeito. Lúcio, pode ser que eu não gostasse de você e sempre o tratasse como uma ameaça, mas não posso negar que você salvou minha vida junto com as outras. Sua luta não será esquecida mesmo em perigo, você nos ajudou. Rai disse, batendo as asas como um gesto de gratidão. No final, conseguimos vencer a luta, isso é tudo o que importa, e não sofremos nenhuma perda fatal apesar do perigo. Erebus comentou nas proximidades. Ele possuía regeneração, então era o menos ferido entre os que lutaram. Onde está Asterios? Lúcio perguntou, sem ver o icônico Minotauro com sua grande espada.
Ele foi treinar, disse que essa luta mostrou quão fraco ele era. Lid falou, e Lúcio assentiu. Foi incrível, pensei que ia morrer. Leto apareceu com os outros dois. Entre a guilda e os Xenos, cumprindo a vontade de Uranus. Lúcius Drakenar, começou Feus, sua voz tão estranha quanto Lúcius lembrava daquela ocasião na guilda. Fiquei surpreso, e devo admitir, impressionado, ao saber que você lutou ao lado dos Xenos para derrotar um grande perigo para todos no calabouço. Nunca imaginei que você teria contato com os Xenos dessa maneira, já que ninguém além de mim fez isso antes. Até mesmo as pessoas que conhecem a existência e seguem as ordens estabelecidas de Uranus, como a família Ganesha, não tiveram o contato que você tem aqui. Lúcius, um tanto surpreendido com a aparição e as palavras de Feus. Feus, esta é a segunda vez que nos encontramos. Acredito que estas sejam condições melhores que da última vez. Lúcius falou com um leve tom de brincadeira, pois da última vez ele quase quis matar o líder elfo da guilda e precisou que Feus aparecesse para impedir Lúcius de fazer algo assim. De fato, Feus assentiu dentro de sua capa. Seu vazio, porém, você tanto quanto queríamos. Uranus tentou adiar o jogo de guerra, mas a guilda tem que permanecer neutra. Feus de repente falou, fazendo Lúcius olhar para ele atônito. Lúcius, sentindo uma onda de pânico ao perceber o tempo que havia passado, perguntou urgentemente. Quanto tempo eu estive inconsciente? A resposta veio de Marie, que murmurou como uma expressão preocupada. 3 dias, Lúcius. Você dormiu por 3 dias inteiros. Imediatamente, a mente de Lúcius disparou lembrando do jogo de guerra, um evento crítico que estava acontecendo na superfície. O jogo de guerra! Exclamou, levantando-se com um movimento repentino, ignorando a tontura que ameaçava derrubá-lo novamente. Está acontecendo agora. Preciso chegar à superfície imediatamente! Espere, Lúcius, você está em condições de participar do jogo? Feus perguntou. Droga da minha condição, pode ser consertada com algumas poções ou com a minha magia. Lúcius rosnou urgentemente. Não podia se atrasar para o jogo de guerra. Sem perder mais 50 metros. Os Xenos e Feus permaneceram em silêncio por um momento, impactados pela partida abrupta de Lúcius. Será que ele vai ficar bem? Lid perguntou, atônita. Acho que sim, ele tem um jogo de guerra agora. Espero que sua família vença, pois tenho certeza de que eles serão um aliado poderoso para você. Feus falou enquanto ainda olhava na direção onde Lúcius desapareceu. Enquanto Lúcius viajava pela masmorra, saltando de andar em andar com velocidade vertiginosa, seu coração batia com a urgência de alcançar a superfície a tempo. Sua família e companheiros precisavam dele, e ele não falharia em estar ao lado deles quando mais importasse. Quando executou seu teleporte, ele abriu o sistema e viu uma enorme notificação para ele. Missão Ocultar Monstro 1. Derrote o Juggernaut em qualquer andar. Progresso. Concluído, 100% recompensa. 10 milhões pontos / 3x carta de cancelamento de canto. Eu não ganhei a missão escondida, mas isso é muito bom. Lúcius comemorou e começou a abrir a loja e o inventário, sabendo que poderia continuar Aeon, não apenas por sua força, mas também pelo espírito e liderança que trouxe. Quando o locutor anunciou o início iminente do Wargame, o coração de Estia bateu mais rápido. Bel e os outros estavam preparados para lutar com tudo o que tinham, mas a incerteza sobre Lúcio lançava dúvidas sobre suas chances de sucesso contra 2 famílias naquele momento. Para todos, a ausência de Lúcio fazia parte de alguma estratégia da família Estia. Porém, para a própria deusa, era uma sombra de preocupação. Estia murmurou uma pergunta que ecoou em sua mente. Onde está Lúcio? Ele deveria estar aqui conosco. À medida que os segundos finais antes do início do Wargame se esgotavam, o horário permanecia em suspense, todos aguardando para ver como os acontecimentos se desenrolariam. A cidade de Horário se prepara para testemunhar o Wargame. Siga-me no Patreon. Hakoleag Patreon. Visite nosso Patreon para mais. https://www.patreon.com/hakoleag87. Capítulo 87, Wargame 02.
Tamanho do capítulo: 2.200 palavras. Terceira pessoa um passo em direção ao confronto iminente, cada gesto uma afirmação de sua vontade de lutar e vencer contra todas as probabilidades. A cidade de Horário estava em frenesi. Hermes, com sua arca caprichosa, havia criado telas por toda a cidade, transformando cada esquina em um anfiteatro. Cidadãos de todas as classes e raças se reuniram nesses pontos. Foi um evento único após muito tempo. O jogo da guerra, após meses sem tal espetáculo, capturou a atenção de todos naquele momento. O fato de Lúcio Drakenar ter tocado um deus e declarado guerra contra duas famílias foi sem precedentes, um feito que fez as conversas fervilharem de especulações e teorias. Sua audácia despertou uma curiosidade voraz. Todos queriam saber o que aconteceria a seguir, como a família Hestia enfrentaria um desafio tão colossal. Apesar das expectativas, a grande maioria na cidade considerava o desfecho final inevitável. A família Hestia, uma família pequena criada há poucos meses, contra duas é loucura. Lutar contra duas famílias. A ausência de Lúcio só piora a situação, outro responde, balançando a cabeça. Eu ainda não vi aquele mago de que todo mundo está falando. Isso poderia fazer parte da estratégia? Um movimento secreto, talvez. Um terceiro especula, olhando ao redor para ver se alguém concorda. Mesmo com ele, não faz diferença. Não vejo como a família Hestia venceria este jogo. Foi suicídio apenas iniciar, murmura um quarto cidadão, recebendo acenos de concordância de alguns ao redor. Vamos apenas observar. Podemos nos surpreender, quem sabe? Milagres acontecem, especialmente em Horário, diz o quinto, com um olhar esperançoso. Enquanto isso, numa taverna escura cheia de aventureiros e apostadores, a atmosfera está carregada de expectativa. Estou colocando meu dinheiro na família Apolo para melhor performance. Eles têm a Quintus Clio, e ele é um guerreiro feroz, anuncia um homem, jogando algumas moedas na mesa. Ele é apenas um aventureiro de nível 3. Endal tem de silêncio. Riveria, com sua habitual compostura, responde calmamente, mas com uma nota de expectativa na voz. Acredito que Lúcio pode lidar com isso depois do que vimos no 27º andar. Seus olhos não se desviam da tela, capturando cada movimento. Tione, com uma sobrancelha levantada, pergunta com um olhar perspicaz. Aquele evento, você só fala sobre isso desde que saiu com aquele mago. A curiosidade permeia suas palavras. Tiona, incapaz de conter sua empolgação, descreve a cena com gestos dramáticos. É porque vocês não viram o que nós vimos, irmã. Lúcio de repente explodiu. E então um caborom aconteceu. Foi tão legal. Ela explode as mãos no ar, imitando a grandiosidade do momento. Tione, com um sorriso sarcástico, responde. Entendi tudo. Sua resposta está carregada de ironia, enquanto balança a cabeça. Beth, sempre o mais reservado, simplesmente estala a língua com os olhos fechados, sua expressão uma mistura de desprezo. Ais, ao lado de Lefia, permanece para os deuses, um ambiente opulento e elevado com vista ao campo de batalha. A atmosfera está carregada com uma mistura de diversão, antecipação e tensão. Cada deus e deusa, com suas personalidades e interesses distintos, observa atentamente os preparativos do jogo de guerra, comentando entre si. Apolo, com seu habitual ar de superioridade, ri alto para chamar a atenção. Hestia e sua família são corajosos, admito isso. Mas coragem sozinha não vencerá este jogo. Seu olhar passa brevemente pelos outros deuses, buscando aprovação ou desafio. Endal, ao lado de Apolo com um semblante fingido de desinteresse, comenta secamente. Nem precisa falar sobre isso, contudo, seus olhos permanecem fixos na tela, traindo sua curiosidade. Freia, com um sorriso enigmático, inclina-se para frente, seus olhos cintilando com interesse. Não subestime seus oponentes tão facilmente, Apolo. Os mortais têm tendência a surpreender. Sua voz é suave, mas carrega um peso que atrai olhares. Suas imponentes fortificações lançando sombras ameaçadoras sobre o terreno. Todos os seus soldados, vestindo as cores e insígnias de sua família, movem-se com uma mistura de determinação e confiança.
Para eles, o jogo é mais que uma competição. É uma demonstração de poder e um prelúdio para um massacre esperado. No castelo, a atmosfera também está carregada de um sentimento de vingança e superioridade. Karina, uma felina feroz e ágil, rosna com uma fúria quase contida. Quero Lúcius, deixe-o comigo, eu vingarei esse maldito Nya. Sua voz é um rosnado, suas garras se estendem e retraem em antecipação. O capitão respondeu com um aceno calmo. Tudo bem, Karina, ele é seu. Ele compreendeu a sede de vingança de Karina. Afinal, ele também queria uma parte de Lúcius, mas sabia que haveria outras oportunidades no futuro. Por enquanto, estava mais que disposto a deixar essa luta ser de Karina, especialmente após os danos que Lúcius lhe causou. Entretanto, do outro lado, de armas sendo preparadas. Cada lado, confiante em sua vitória, aguarda o sinal para começar. E assim, enquanto os deuses observam de cima e a cidade de Horário espera com a respiração presa, o palco está pronto para uma batalha que promete ser tão feroz quanto memorável. Belcranel, o herói emergente da família Estia, está à frente, sua armadura brilhando sob o sol de Horário como um farol de esperança. Seus olhos, ardendo com resolução inabalável, varrem o local onde o castelo se erguia à distância, avaliando cada movimento do inimigo. Ao seu lado, Velficroso, cujas mãos forjam não apenas armas, mas também destinos, segura firmemente sua última criação. A arma, uma obra-prima forjada com uma combinação de habilidade e magia, promete ser uma força devastadora contra qualquer adversário. Velf, com seu olhar concentrado, está pronto para provar o poder de sua arte. Havia também Lilu, mas ela estava executando seu plano astuto, como apoio perspicaz que era. Yamato Mikoto, o guerreiro com sério ING por toda a cidade e quando nos corações de todos que assistem. O som é o prelúdio do caos, o VR Game começou. Estamos prontos? Bel pergunta, sua voz firme cortando a tensão do momento. Um a um, seus companheiros assentem, seus rostos marcados por determinação e coragem. A batalha promete ser épica, estava prestes a começar. Siga-me no Patreon. Hakoleag Patreon. Visite nosso Patreon para mais. https://www.patreon.com/hakoleag88. Capítulo 88, Wargame 03. Tamanho do capítulo: 2000 palavras. Ponto de vista em terceira pessoa. Horário. À medida que a atenção do Wargame envolve toda a cidade de Horário, a presença de telas mágicas espalhadas por Hermes garante que nenhum momento da ação escape aos espectadores ansiosos. No centro desta transmissão está um narrador da família Ganesha, conhecido por sua voz empolgante e comentário vívido, estrategicamente posicionado para oferecer a melhor cobertura do evento. O jogo começou. Ele grita, sua voz leve tom de reprimenda. O público, tanto nas telas quanto na cidade, reage com risos e aplausos, apreciando um momento de relaxamento antes de voltar sua atenção para a intensa batalha que se desenrolará diante de seus olhos. Depois dessa pequena confusão com seu próprio deus, o narrador da família Ganesha, com sua voz retumbante e entusiasmada, prepara-se para apresentar os competidores do jogo de guerra. Vamos agora falar sobre os competidores. Ele anuncia, sua voz preenchendo as telas e a cidade. Do lado da família Eindal e da família Apollo, temos um elenco formidável. O narrador então se volta para a família Eindal, sua voz crescendo com a expectativa. Da família Eindal, temos competidores igualmente impressionantes. Loras Fore, o capitão humanos de nível 4, é uma força a ser reconhecida, trazendo poder e liderança incomparáveis. Karina Lix, a feroz guerreira felina de nível 4, está pronta para mostrar suas garras e Li. Esses guerreiros executivos de nível 2 estão prontos para demonstrar sua força e destreza no campo de batalha. Cassandra e Leon e Luan Spell representam os suportes vitais da equipe, ambos de nível 2 e 1. Enquanto Cassandra traz suas habilidades de suporte humano, Luan, o Palur, está preparado para fornecer assistência crucial. Alto e Laon, ambos elfos e de raça desconhecida, são os magos místicos de nível 1. Seus feitiços podem ser a chave para virar o jogo a favor da família Apollo.
E, claro, a família tem mais de 100 membros no total, prontos para lutar com tudo o que tem. Prepare-se para a ação, estratégia e força em número. O narrador, com um aceno final, conclui: Senhoras e senhores, estes são os corajosos competidores que protegerão o cerco contra seu oponente. Eles são uma muralha imbatível. Com isso, a multidão explode em um frenesi de antecipação e entusiasmo, os nomes dos competidores reverberando nas conversas enquanto se preparam para testemunhar. Obtenha a misteriosa mulher de cabelos verdes, cuja identidade e poderes ainda são um enigma. O que ela trará para a batalha? Todos estão ansiosos para descobrir. O narrador faz uma pausa, sua expressão tornando-se um pouco mais séria. No entanto, devemos notar a ausência de 2 membros de Hestia. Um deles é Lucius Drakenar, o mago que tem causado alvoroço por toda a cidade nos últimos meses. Sua ausência é palpável, e muitos se perguntam se isso fará parte da estratégia da família Hestia. Com competidores tão corajosos e o desconhecido dos membros desaparecidos, a família Hestia enfrenta um grande desafio hoje. Mas, como bem sabemos, em horário, o inesperado é a única certeza. Fiquem ligados, pois pergunto se esta batalha será um massacre contra a família Hestia ou se haverá uma grande reviravolta. Com estas palavras, o narrador recua, deixando a multidão a murmurar e especular. Todos estão atentos ao que pode acontecer diante das telas. Enquanto isso, no jogo de guerra, o voz carregada com a gravidade da tarefa que se avizinha. Outro, com o riso zombeteiro, responde: E você tem medo de que vamos perder? Claro que não, como podemos perder para uma família pequena com membros de nível 2? A resposta vem com um tom de desdém, uma confiança que provém tanto do orgulho quanto da subestimação do inimigo. Ninguém havia pensado que poderiam perder neste jogo, então pareciam ainda inconsequentes, mantendo apenas uma guarda mínima contra a família Hestia. No campo de batalha, o silêncio tenso é abruptamente rompido por uma presença inesperada. Ryu, a misteriosa mulher de cabelos verdes e máscara, pousa em uma rocha próxima dos aventureiros de Apolo. Surpresa e confusão se espalham rapidamente entre eles ao notarem sua presença. HM. Murmura um aventureiro, notando a figura solitária. Um inimigo. Outro questiona, sua voz misturando surpresa e preocupação. Mas acabou de começar, a frase é interrompida, a compreensão do que está acontecendo se instalando. São da parte central e quaisquer ataques a oeste e ao sul do castelo também, o comandante da família Eindal ordena, com todos assentindo em concordância. Na cidade de Horário, todos exclamaram com a entrada da misteriosa mulher, usando um poder tão forte para derrubar a parede, surgindo dúvidas de que a Apolo e a família Eindal poderiam vencer facilmente. O narrador, entretanto, parecia bastante empolgado com isso. São espadas mágicas! Ele grita, as palavras vibrando no ar e refletindo a admiração e reverência da multidão. Incrível! Um buraco foi criado na entrada! Ele continua, sua voz crescendo em volume e intensidade. As pessoas ao redor se inclinam mais perto das telas, com os olhos arregalados e a boca aberta em choque. Uma abertura foi feita facilmente no início do jogo no lado leste, isso é um começo empolgante. O que está acontecendo neste jogo? A pergunta do narrador é retórica, mas ecoa a confusão e empolgação. Até cheio de arrogância, responde firmemente. TSK. Ainda tenho 100 soldados. Minha família derrotará este imediatamente. Sua declaração é uma mistura de confiança e desafio, uma promessa de que a batalha está longe de acabar. Mesmo assim, é meio suspeito que seus aventureiros ajam assim. Eindal comenta com os braços cruzados enquanto olha atentamente para a tela. O jogo de guerra começa com a família Hestia atacando imediatamente e ganhando vantagem ao abrir uma passagem no castelo. Agora a família Apolo está se reunindo para combater os invasores de fora, o que é inesperado. O narrador recapitula os eventos, sua voz quase abafada pelo burburinho da multidão. Horário observa, fascinado e ansioso, enquanto o primeiro confronto do jogo de guerra se desenrola.
Cada cidadão, dos aventureiros aos mercadores, dos deuses aos mortais, está completamente envolvido, a cidade fervendo de expectativas e especulações sobre como essa batalha incrível continuará. Siga-me no Patreon. Hakoleag suspeita, deixa eu investigar, vou ver o Luan imediatamente. Ela responde, querendo descobrir o que está acontecendo. Certo, Daphne. Veja por que o Luan está agindo assim. E a Quintus concede. Cassandra Ilion, com sua desesperança por algumas visões que teve, sente o peso do que acontecerá. Isso é terrível, está começando, ela murmura, percebendo o início de algo maior e mais sombrio. Precisamos avisar a família Heimdall para fugir. Cassandra imediatamente sugere elevar a voz, mas sua preocupação é rapidamente descartada por Iaquintus, que a empurra para o lado. Parem com essas bobagens, não podemos perder para uma família com quase 200 membros e vários de nível 4 e 3. Ele grita, recusando admitir qualquer possibilidade de derrota. Enquanto Daphne corre em busca de Luan, ele ou Lily se transformou nele, já ciente dos riscos de ser descoberto. Assim que suas ações fossem repassadas a Iaquintus, rapidamente troca de local para evitar qualquer perseguição. A astúcia de Lily está um passo à frente, mantendo, e contra Ryu. O campo de batalha continua um cenário de caos e destruição enquanto Ryu, com suas espadas mágicas agora em pedaços, não hesita e rapidamente troca por um bastão de madeira robusto. Um elfo da família Apollo, chocado ao reconhecer um de sua própria raça usando armas tão infames, avança contra ela, gritando acusações. Você é um elfo e usa as espadas de Crozo, que uma vez destruíram nosso país. Sua voz está carregada de raiva e traição. No entanto, Ryu, com calma letal, não demonstra hesitação. Quando ele se aproxima, ela se move com agilidade impressionante, sua velocidade tão surpreendente que o elfo, mesmo com sua própria agilidade natural, não consegue acompanhá-lo, já que Ryu era nível 4 contra um nível 2. No piscar de olhos, ele está no chão, nocautado pelo golpe preciso de seu bastão. Ryu continua sua ofensiva, avançando entre os aventureiros que a cercam. Sua técnica é implacável e eficiente, cada um de seus movimentos é um golpe devastador. Os aventureiros caem um após o outro, destreza ágil. Mikoto, com serena concentração, canaliza sua magia gravitacional, criando um campo que distorce o espaço ao redor de seus inimigos. Os aventureiros da família Apollo sentem seus corpos pesar, como se uma força invisível os puxasse para baixo, seus esforços para avançar drasticamente desacelerados. Com gestos precisos, Mikoto manipula a gravidade, transformando-a em uma arma formidável que confunde e imobiliza seus oponentes, permitindo que seus companheiros avancem sem obstáculos. Velf, empunhando sua grande espada com uma habilidade nascida de anos de prática e dedicação, é uma força a ser temida e não apenas conhecido como ferreiro. Cada um de seus golpes é um evento cataclísmico, derrubando aventureiros de nível 1 que ousam enfrentá-lo. Ryu se move entre os aventureiros com graça letal. Sua velocidade é impressionante, um borrão verde que desafia a compreensão. A cada movimento, ela lança ataques rápidos e devastadores, cada um acompanhado por uma explosão de força elemental de seu cajado. No início da luta na área leste, a força principal de Apollo recebeu o pedido de ajuda e foi para esse lado lidar imediatamente com o inimigo. Bom! 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 Setas e bolas de fogo voaram contra a família Hestia, mas sem sucesso em derrotá-las tão facilmente. Vamos, família Apollo! Ataquem! E a Quintus grita, e todos imediatamente se posicionam contra o inimigo. Ryu, cuide dos inimigos que se aproximam. Mikoto e Velf, cuidem dos magos e arqueiros! Bel dá a ordem, e eles obedecem, acenando com a cabeça enquanto enfrentam outra onda de inimigos. Enquanto Ryu se movia mais rápido que qualquer um poderia reagir, Velf usou sua magia para fazer os magos explodirem sua própria magia, e Mikoto continuou em uma dança de magia gravitacional e esgrima. Bel correu direto para o capitão da família Apollo. Ao enfrentar Iaquintus, uma nova camada de seu poder atual é revelada.
O choque de sua adaga contra a espada de Aquintos ressoa como o perigo de superar o próprio nível, porém Belcranel está conseguindo quebrar os padrões de um mês para o outro. A batalha entre Bel e Aquintos não é apenas um choque de força, mas um símbolo da ascensão meteórica de Belcranel, um testemunho de seu potencial ilimitado. E à medida que a luta continua, uma pergunta permanece no ar: até onde Belcranel pode chegar? As pessoas assistem, fascinadas e ansiosas, à intensa luta que se desenrola nas grandes telas. Incrível, será que Estia vai ganhar este jogo agora? Murmura um espectador, a admiração clara em sua voz. Toda a cidade está imersa em expectativa, cada movimento de Bel sendo analisado e aplaudido. Apolo, com os olhos presos à tela, não consegue esconder sua consternação. O desempenho de Bel é alarmante, ameaçando a segurança e a vitória de sua família no jogo. Estia, por outro lado, observa silenciosamente, com uma mistura de orgulho e preocupação no olhar. Ela sabe o quanto Bel cresceu nas últimas semanas, a mudança de nível para o nível 3 foi um retorno. Sem hesitar, Bel aponta a mão para ele e grita Fireball. A energia de sua magia colide com a de Aquintos, criando uma densa cortina de fumaça. Quando a fumaça começa a se dissipar, Bel emerge através dela, surpreendendo Aquintos com um ataque rápido e decisivo. Isso é incrível, com Belcranel, as chances de vitória deles vão aumentar. Grita o narrador, sua voz capturando a emoção e a surpresa do momento. Ao seu lado, Ganesha, incapaz de conter seu entusiasmo, exclama: eu sou Ganesha. Sua alegria e energia adicionando mais fervor à já elétrica atmosfera. O comentarista, tentando manter a ordem, murmura: não interfira, Ganesha-sama. Mas até ele não pode negar a intensidade e empolgação que Bel trouxe ao jogo. Bel, com determinação inabalável, continua seu ataque frenético contra Aquintos. Cada movimento é calculado e preciso, o redemoinho de golpes que deixa seu oponente lutando para acompanhar. Finalmente, Bel adém com provocação. Apolo, incapaz de aceitar a situação, rapidamente acusa Estia de trapaça. Como isso pôde acontecer? Estia, você trapaceou. Você colocou um aventureiro de nível 4 e não informou que Belcranel chegou ao nível 3. Sua voz é uma mistura de raiva e desespero. Estia, indignada com a acusação, responde com firmeza. O que você está dizendo, Apolo? Ela grita, defendendo sua honra e a de sua família. Hermes, sempre observador, intervém para esclarecer. Ela não trapaceou, Apolo. Não tinha a obrigação de informar o nível de Bel antes do jogo, e chamou um aventureiro de acordo com suas condições. Sua voz é calma, porém firme, deixando claro que as regras foram seguidas. Os outros deuses começam a zombar de Apolo, sua derrota tornando-se motivo de ridículo e vergonha. Apolo realmente é uma piada, comenta um. Ele perdeu toda a família para Estia, que surpresa, diz outro, acrescentando insulto à lesão. Endal, observando ao lado de Apolo, comenta com o Enigo, uma demonstração clara do poder da família Endal. A chuva de magia começa a voar em direção a eles. O grupo da família Estia entra imediatamente em alerta máximo. Eles sabem que a próxima fase do jogo será ainda mais desafiadora, enfrentando uma família com recursos e habilidades que rivalizam ou até superam os céus. Antes que possam formular um plano ou até mesmo se dispersar, a área ao redor deles explode em uma série de detonações mágicas. O chão treme, e ondas de calor e força os atingem. O mundo parece girar ao redor deles, cada explosão um golpe contra suas esperanças de segurança. No meio do caos, a família Endal finalmente participa da guerra sem esperar que a família Estia invada a área central do castelo. Siga-me no Patreon. Hakoleag Patreon. Visite nosso Patreon para mais. https://www.patreon.com/hakoleag90. Capítulo 90, Jogo de Guerra 05. Tamanho do capítulo: 2.900 palavras. Ponto de vista em terceira pessoa horário. ... Depois da família Estia instável. Loras olha para Bel e Ryu, avaliando-os como os últimos obstáculos em seu caminho.
Eu nunca imaginei que o jogo de guerra começaria assim que o sinal fosse acionado, mas devo parabenizá-los, pois vocês derrotaram rapidamente o Apolo. Família, nos surpreendendo. Portanto, decidimos agir, mas apenas 2 de vocês parecem estar em condição de lutar após nosso ataque inicial, ele comenta, sua voz calma, mas carregada de desdém. Vocês realmente acharam que poderiam desafiar a família Heimdall e sair impunes? Ao lado dele, Karina rosna suavemente, a antecipação de uma luta correndo em suas veias. Onde está Lucius, esta é a família Nia? Por que ele ainda não apareceu? Ela exige, quase incapaz de esperar para entrar na batalha contra aquele mago amaldiçoado que a humilhou da última vez. Bill, apesar de estar ferido e preocupado com seus amigos caídos, segura firmemente sua adaga, preparando-se para o que vier a seguir. Ao seu lado, Ryu permanece impassível, seu bastão na mão, pronta para defender e atacar com. Observa atentamente, pronto para capturar cada momento dramático. Sua voz, um farol constante de empolgação e surpresa, preenche o ar enquanto transmite os eventos da batalha. Senhoras e senhores, o que acabamos de testemunhar foi um ataque surpresa devastador. Ele começa, a urgência em sua voz refletindo a intensidade do que acabou de acontecer. A família Hestia foi atingida por uma tempestade de magias combinadas, uma demonstração de poder que deixou até os mais corajosos entre eles abalados. À medida que os espectadores assistem, contendo a respiração, ele continua. Mas espere, o que é isso? A poderosa família Heimdall está surgindo das sombras do castelo. Liderada pelo imponente Loras Fore, que é considerado o rei neste jogo, em vez de ficar no centro do castelo protegido, eles parecem estar tomando a iniciativa contra o inimigo. O narrador, com a voz cheia de admiração e assombro, descreve a cena em detalhes vívidos. Olhem como eles marcham, cada passo uma declaração de força e para as telas, seus corações batendo em antecipação ao que acontecerá. No campo de batalha, os membros da família Heimdall olham com desdém para os aventureiros caídos da família Apolo. Loras Fore, o capitão humanos de nível 4, observa o caos deixado para trás com um olhar crítico. A família Apolo caiu diante deles, ele diz em uma voz baixa e controlada, mas não vamos cometer os mesmos erros. Eles subestimaram seus oponentes, um erro que não vamos repetir. Karina Lix rosna em concordância. Apolo era fraco. Eles receberam o que eles mereceram, ela comenta. O robusto anão de nível 3, balança a cabeça em desaprovação. Foi vergonhoso vê-los sendo derrotados por uma família lutando com 5 membros. A família Apolo deixou a arrogância nublar seu julgamento, ele declara, batendo o punho contra o peito em um gesto de determinação. Os outros membros da família Heimdall concordam, todos eles olhando para Bill e os demais, prontos para lutar. O WS para criar uma tempestade de ataques. A cada movimento, Ryu é forçada a recuar, ela não pode mostrar seu poder máximo e, mesmo que pudesse, não era fácil lidar com 2 nível 4 em um confronto direto ao mesmo tempo. Bill, agora cercado por vários aventureiros de nível 3, move-se com a velocidade e destreza de um nível 3. Apesar de sua habilidade extraordinária, os números estão contra ele. Cada oponente que ele derruba parece ser substituído por 2 mais, uma onda interminável de inimigos. Ele desvia, bloqueia e contra-ataca, mas a pressão é constante, um teste de sua resistência e vontade de lutar. Ele tenta usar sua habilidade de argonauta, mas parece ter dificuldade em carregar com ataques constantes de todos os lados. Ao seu lado, Velf e Koto enfrentam seus próprios desafios contra aventureiros de nível 2. Velf, com sua grande espada, corta os inimigos, mas cada um de seus movimentos requer imensa energia, e os oponentes são numerosos e implacáveis. Mikoto, usando sua magia e habilidades de espada, luta. Eu esperava que eles pudessem vencer, mas agora... Outro murmura, com desilusão evidente no rosto. Eles lutaram tão bravamente. É horrível vê-los em desvantagem tão grande agora, comenta uma mulher. Enquanto isso, os membros da família Loki observam como uma perspectiva experiente.
A Is Wallenstein, conhecida por sua força e poucas palavras, observa com uma expressão neutra, analisando cada movimento da batalha. Eles estão em apuros, ela diz finalmente, sua voz calma mas carregada de preocupação subjacente. É isso que acontece quando você enfrenta membros mais numerosos e níveis mais altos. Eles são fortes, mas não culpo a família Hestia, eles não tiveram tempo de criar uma estratégia como fizeram contra a força Apolo, comenta Finn, seu olhar astuto e pensativo. Mas não devemos subestimar a família Hestia. Eles ainda podem nos surpreender. Lucius ainda não apareceu, tenho certeza de que ele será a chave para mudar essa maré, acrescenta Riveria. Onde está ele? Porque ele ainda não cena com um sorriso de satisfação. Veja, Apolo. Minha família está lidando com isso como esperado. A vitória será nossa, ele declara, com confiança inabalável. Apolo, apesar de ainda sentir a vergonha de sua própria derrota, não consegue deixar de sentir um certo alívio e prazer ao ver a família Hestia sob pressão. Sim, parece que a maré virou a nosso favor, ele responde, ainda cauteloso, sabendo que, mesmo como vencedor, será ridicularizado pelos seus pares por perder para a Hestia com apenas 5 membros. Conforme a luta continua, começa a girar para um lado que a esmagadora maioria das pessoas já imaginava como resultado. Algum tempo depois da batalha intensa, o campo de guerra apresenta uma visão desolada. Os membros da família Hestia estão espalhados no chão, derrotados e exaustos, sua luta heróica finalmente chegando a um fim doloroso. A única figura ainda de pé, embora mal, é Ryu. Sua respiração está pesada, e feridas marcam seu corpo, sinais claros de sua feroz resistência. Eu começo a me mover em direção a Ryu, a última resistência, pronto para finalizar o jogo. Parece que você estava me esperando. Uma voz soou no campo de batalha naquele momento. Neste exato momento, algo extraordinário e inesperado acontece. Orbes azuis misteriosos, adornados com símbolos estranhos e antigos, começam a se materializar ao redor dos membros caídos da família Hestia. Eles giram lentamente, emitindo uma luz suave e pulsante. Os símbolos gravados neles parecem vibrar como uma energia misteriosa e poderosa. Ryu, apesar de seus ferimentos e exaustão, observa com surpresa e cautela enquanto os orbes azuis a cercam, perguntando-se se poderia reagir a isso, já que sua atenção estava voltada para a família Heimdall. A família Heimdall, de seu ponto de vista, também ficou surpresa, a incerteza e a confusão substituindo a zombaria em seus rostos ao verem todos os inimigos cercados por aqueles estranhos orbes. Então, sem aviso, os orbes azuis emitem um brilho ainda mais intenso, envolvendo todos. Estão ainda tentando entender o desaparecimento repentino da família Hestia. Uma sombra misteriosa começa a se formar no céu sobre o campo de batalha, projetando uma sombra sobre o sol com um manto tremulando na brisa do céu. Todos os olhos se voltam para cima, confusão e surpresa marcadas em seus rostos. De repente, a figura de um homem surge, flutuando no ar, cercado pelas mesmas esferas azuis que acabaram de engolir os membros da família Hestia. Ele está no centro das esferas com cada membro da família Hestia, enquanto olha para baixo com um rosto indiferente. Os membros da família Heimdall permanecem imóveis, olhando para a figura no céu com um olhar atônito, nunca imaginando que aquele homem faria esse tipo de entrada num momento em que já contavam com a vitória. Na cidade, a multidão que assiste às telas mágicas entra em frenesi. Quem é ele? Ele poderia ser um reforço para a família Hestia? Ele controla as esferas azuis. As perguntas voam, ainda sem reconhecer o que eles acreditavam ser sua vitória iminente, de repente se deparam com uma reviravolta que não poderiam prever. A aparição desse homem misterioso no céu deixa todos atônitos com o que está prestes a acontecer, pois uma nova reviravolta envolveu este jogo de guerra, tornando-o ainda mais empolgante diante de todos os espectadores. Sua figura finalmente começou a aparecer nas telas mágicas de Hermes, deixando a maioria de horário atônita.